tarde, dada a agitação ou a força da opinião pública, é que a polícia teria assumido, não, está na esquadra Y. Como é que avalia este caso? Muito obrigado, muito bom dia. E aproveitar também a oportunidade para acompanhar todos aqueles que nos estão acompanhando neste preciso momento. E agora, sobre a matéria que me coloca, começarei por dizer que muitas das vezes é complicado emitir opiniões quando as ilegalidades são de uma monstruosidade imprevisível. Quer dizer, permite-se que na atuação das entidades de direito possam ser cometidas irregularidades, erros, mas estes erros devem estar dentro de determinadas balizas. Agora, quando esses erros estão muito fora daquilo que são as balizas do admissível, então as próprias opiniões também acabam ficando meio cerceadas. Se não, vejamos, nunca ouvi que um mandato de captura se apresente a alguém por meio de uma mensagem telefônica, porque um mandato de captura é um documento assinado por quem de direito, no caso, um juiz, e esse documento que é dado a quem se destina, ele lê e ele assina. Precisa acusar, a forma de tomar o conhecimento do mandado é quando a pessoa lê, assina, e noutra vertente... Tem que ser físico para assinar. Tem que ser um documento físico, não é só uma questão de dizer o juiz emitiu um mandato de captura contra ti, agora siga-me. Está aqui screenshot, está aqui uma foto. Está aqui não funciona assim. Esses métodos, se é que existem, pronto, ainda não estão suficientemente divulgados ou pelo menos contemplados na nossa legislação penal. Agora, usar o celular ou aquelas mensagens de celular como uma forma ou fonte para se dizer que está a capturar pessoas, porque no caso estamos a falar de um mandado de captura, então de facto há que ok. Depois, se o mandado de captura foi emitido contra o tal Pachoneia, se não me engano, então esse Pachoneia é conhecido onde ele mora, primeiro. Então, a partir do momento em que, por exemplo, ele desacatou, no caso, vamos usar o termo desacatou, como é que é? Essa questão de seguir o tal agente, que nem se sabe muito bem se o agente estava devidamente identificado ou não. Então, o ato subsequente seria, de facto, ir procurar o indivíduo no domicílio, onde ele pudesse ser localizado, a não ser que fosse uma circunstância em que se foi ao domicílio, foi ao seu posto de trabalho, não se localizou, então aí é que começa aquilo que se designa de, como é que é, linguagem vulgar, caça ao homem, onde qualquer sítio onde for encontrado. Mas enquanto não houver prova de que tenha se esgotado todos os mecanismos de notificar a ele ou de dar a conhecer a ele sobre aquele mandado, não sei se é mandado de captura ou se era chamamento para qualquer audição, então aqui só podemos de facto presumir que a polícia, se é que a polícia agiu de forma completamente à margem das leis, e mesmo essa perseguição também é meio complicado quando as nossas autoridades perseguiram uma viatura de alguém que nem se sabe se é criminoso ou não, está desarmado, quer dizer, nem sequer tem indício de ser, por exemplo, começar logo a usar armas de fogo real contra a pessoa. Muitas das vezes até morrem inocentes nessas situações. Então, a falta de responsabilização é que faz com que aqueles que são portadores dos meios, no caso, meios armados, estou a falar de armas, principalmente a nossa polícia, faça uso desregrado das mesmas,
há pouco tempo aqui na cidade, acho que foi nos arredores alguns aqui na Matola, morreu, morreu uma criança, parece que outra ficou exatamente nessas situações da polícia. Não sei se foi polícia, já não me recordo. Era a polícia mesmo? Era a polícia, estava a tentar, você estava a tentar alvejar alguém ou neutralizar alguém. Acabou tirando a vida, só que não tinha absolutamente nada a ver com aquilo. Isso por quê? Porque popularizou-se excessivamente o uso de armas de fogo pela polícia, disparar por tudo e mais alguma coisa, alvejar, como é que é, mutilar pessoas. Então, isso aqui não faz. Quer dizer, a polícia não esgotou todos os mecanismos para chamar a si ou para chamar aquele cidadão para se fazer presente. Tivesse esgotado, estivesse a caçar a esse, tivesse dito, nós estamos já há muitos meses, nós estamos a conseguir localizá-lo, não sei como. Quer dizer, ainda que se pudesse inventar alguma narrativa qualquer, mas fora isso, efetivamente, nós temos uma polícia que precisa ela, de facto, de se educar, precisa ela de se civilizar em termos da sua forma de agir. Então, enquanto isso não acontecer, nós temos que, de facto, ainda, ter isto como um trabalho, não um trabalho da própria, mas trabalho das instituições de direito, trabalho social, para que, de facto, os nossos polícias percebam que aquela arma de que são portadores, aquela arma é o último dos últimos recursos, depois de esgotadas todas as tentativas. E mesmo assim, a utilização daquela arma, eu quero acreditar, tem regras próprias, mesmo quando se trata de neutralizar alguém, não sei quantos, mas a nossa polícia, a regra geral, sempre que ousa tentar atirar, sempre é atirar para provocar o maior dano possível. Portanto, enquanto não tivermos informações assim substanciais, efetivamente nós estaremos aqui perante uma atuação torpe da nossa entidade policial. Agora, indo ao próprio mandado, segundo diz o próprio Pachoneia, diz que quem emite mandado de captura é uma juíza a quem ele próprio já o denunciou. Ora, a partir do momento em que um magistrado é denunciado por um cidadão, e enquanto a denúncia não for conhecida por quem de direito, não pode esse mesmo magistrado começar a fazer estilo uma contra-investida. Se o Pachoneia denunciou a juíza por qualquer irregularidade, então era necessário que primeiro fosse conhecido o destino dessa denúncia até aquilo que chamamos de transitar em julgado, se for o caso, ou pelo menos até o arquivamento, quando se disser essa denúncia é inútil, não serve, não sei quantos. Mas mesmo aí, por razões meramente éticas, razões meramente porque os juízes ou os magistrados, acima da própria lei, existe a componente moral, a componente ética. Alguém que lhe denunciou, é meio complicado você... de interesse, praticamente. Sim, você volta e meia, porque me denunciou ontem, agora hoje há de se ver comigo. Também não funciona. Tá, portanto, por razões meramente éticas, também era oportuno que houvesse algum... Como é que se diz? Que esta magistrada, se for o caso, também fosse comedida na sua forma de agir, sob o risco de facto de ela própria começar a quebrar uma série de regras relacionadas com o exercício da profissão dela, que de facto até pode não cair bem junto das entidades que velam pela disciplina dos próprios magistrados. Em que casos é lavrado ou é feito um mandado de busca e captura? Que a pessoa deve ser levada ali coercivamente? Quais são os casos ou quais são as circunstâncias que abrem esse espaço legal para que isso aconteça? Bem, estamos perante uma colocação meio, muito aberta, porque são várias situações que fazem com que se emita mandado de captura. Normalmente posso dizer que imaginemos que alguém foi solicitado para se fazer presente em juízo. Entretanto, sem motivos justificados, esse alguém entende omitir-se. Mas mesmo assim, existe um primeiro chamamento que
por diversas razões, pode fazer com que o cidadão não se faça presente na data marcada. Então, quando é assim, há um período para a pessoa se justificar. Mas há situações, de facto, de cidadãos que são notificados uma, duas vezes ou mais do que isso, entretanto, mantêm-se na indiferença. Quando é assim, quem de direito pode emitir um mandado de captura para que essa pessoa possa ser apresentado à autoridade sob custódia. Agora, há outras situações de criminosos já conhecidos, contra os quais, por exemplo, se esteja a trabalhar em determinados processos, e muitas das vezes emite-se os competentes mandatos de captura, começa-se a procurar a pessoa, e nessas circunstâncias, qualquer um que por calúnia de difamação pode ser calúnia de difamação, por exemplo, neste caso, houve calúnia de difamação, conforme é acusado, porém nunca foi notificado. Há esse espaço para ser levado coercivamente? Primeiro, esses crimes de calúnia, de difamação, nem sequer levam à prisão, mesmo em casos de condenação. As pessoas são condenadas, sim, a penas de prisão, mas que a própria lei logo a seguir diz penas daquela natureza são logo convertidas em multa. Portanto, agora, quanto ao chamamento em si, seria necessário provar-se que houve uma queixa contra esse cidadão, houve notificação para ele se fazer presente à entidade competente, entretanto, o cidadão ignorou ou recusou. Então, quando há recusa, significa que o cidadão não quer se apresentar de forma voluntária junto à entidade competente. Quando é assim, então é quando já se vai à busca da componente coerciva dos tribunais, que é a polícia. Então, esses elementos todos nós não os temos. Ok, muito obrigado, doutor. Vamos agora ao nosso tema. Minhas senhoras, meus senhores, é sabido que nesses últimos, ou neste mês, estamos a vivenciar uma onda de detenções, de apreensões, e os envolvidos não são pacatos cidadãos. Não é lá num bairro periférico como tal. Estamos a falar em apartamentos de luxo, estamos a falar em donos de empresas bem conceituadas no país, estamos a falar, assim como também, de pessoas que tinham relações próximas com alguns quadros governamentais, diga-se de passagem, face à anterior, é importante destacar isso. A pergunta que colocamos, já sei que é ao Dr. Kumbane, como é que olha, como é que avalia esta, diria se calhar, nova forma de agir da PGR ou Cernic, mas há quem diz que não é nova forma. Já vivenciamos isso há